Bem-vindo todas e todes a mais uma edição do programa História em Pauta, um programa da Associação Nacional de História, que procura trazer à comunidade historiadora temas importantes da vida cotidiana, das disputas políticas, das interpretações da história na cena pública e também de problemas enfrentados pela comunidade. Então, na edição de hoje, nós vamos abordar um tema que já tem aparecido na imprensa, foi resultado de uma matéria da revista Veja, também numa entrevista dos colegas com o jornalista Bob Fernandes, e que nos interessa muito diretamente, que é a demora do Arquivo Nacional em publicar os resultados do 4º Prêmio Memórias Reveladas, que é um prêmio promovido pelo Arquivo Nacional já há algum tempo, com o objetivo de incentivar pesquisas no acervo daquela instituição acerca da ditadura militar iniciada em 1964. Então, nós estamos aqui com os 3 ganhadores da edição de 2017 do prêmio, os professores Pedro Ivo Teixeirense, professor Lucas Pedretti e professor Marco Pestana, que estão desde há muito tempo esperando que seus trabalhos sejam publicados pelo Arquivo Nacional. E eles vão explicar um pouquinho para a gente, tanto esse processo, né, esse diálogo deles com o arquivo, quanto também um pouco sobre o próprio projeto Memórias Reveladas e a pesquisa que eles iniciaram e que foi objeto desse prêmio. Então, para começar, vou passar a palavra ao colega Pedro Ivo Teixeirense, né, que é um dos ganhadores do prêmio, que vai nos explicar rapidamente aqui o que está acontecendo entre o grupo e o Arquivo Nacional. Pedro, seja muito bem-vindo aqui às redes sociais do Brasil. A palavra é sua. Bem, olá a todos e a todas. Muito obrigado, Valdeir. Queria agradecer a você, pessoalmente, agradecer à Associação Nacional de História por dar a oportunidade para a gente, para ter espaço para falar sobre esse assunto, que é um tema que, evidentemente, é um tema muito relevante para todos nós, individualmente, né, os vencedores do prêmio, mas que ultrapassa essa dimensão e que é muito, muito importante para a própria história do Arquivo Nacional e para o desenvolvimento das atividades do arquivo. Bem, então, para começar, eu queria começar a fazer talvez uma perspectiva de trás para frente, né? O que é que trouxe a gente à imprensa, quais foram os últimos acontecimentos e o que tem acontecido nessa relação de nós 3 com o Arquivo Nacional. E assim como eu já falei em outras oportunidades, eu quero ressaltar que as nossas interações com o Arquivo Nacional não representam de forma alguma uma espécie de conflito de nós 3 com o arquivo. Pelo contrário, as nossas ações são as ações que visam preservar a função do arquivo. Nós estamos em defesa do arquivo e não contra o arquivo. Então, o que aconteceu, em resumo, como você colocou no início da nossa fala, é que o Arquivo Nacional, desde 2010, promove o Prêmio Memórias Reveladas. Esse prêmio é um prêmio que pretende premiar trabalhos que utilizem do acervo do arquivo para investigar o período da ditadura militar brasileira entre 1964 e 1985. Então, esse prêmio é realizado a cada 2 anos e desde 2010 até 2017 foram organizadas 4 edições desse prêmio. Bem, nós 3 somos os 3 vencedores da última edição realizada. E, infelizmente, desde essa data não foi divulgado o edital de uma nova edição, nós não sabemos se vai haver uma nova edição do prêmio ou não. Mas, bem, de qualquer maneira, o que aconteceu com o nosso caso foi que, depois da divulgação do resultado da premiação, que aconteceu no ano de 2018, nós passamos a estabelecer com o arquivo, individualmente, contatos para que, a partir de aí, fossem tomadas todas aquelas medidas que visam digamos assim, a revisão do trabalho, a preparação editorial do trabalho, para que o trabalho viesse a ser publicado futuramente. Até esse ponto, nós todos estávamos lidando com o arquivo individualmente. Pois bem, esse processo foi um processo, e aí cada um de nós pode falar um pouco sobre sua experiência junto com o arquivo, mas foi um processo bastante amistoso, foi um processo feito com profissionais do arquivo que trabalharam de uma maneira
exemplar, não tenho nenhuma reclamação para fazer nesse sentido, e fizeram bons trabalhos no sentido da edição dessas dissertações que foram premiadas. Só que o artigo 30 do edital previa que o Arquivo Nacional teria no máximo 2 anos para a publicação dessas obras impressas, e, se eu não me engano, com uma edição inicial de 1.000 exemplares. Pois bem, essa data venceu em setembro de 2020. Setembro de 2020 completou os 24 meses que o edital previa para que o arquivo publicasse. Em face de toda a crise política, de todos os problemas que o país tem enfrentado, nós achávamos que tudo bem, o arquivo vai ter um prazo um pouco a mais, um pouco a menos, a gente não vai acionar judicialmente, não vai judicializar essa questão. Só que acontece que o arquivo entrou em contato com todos nós, individualmente, sem nenhuma conversa coletiva, em março de 2021. E nesse e-mail que nos foi encaminhado em março de 2021, a proposta do e-mail era que, diante da necessidade que o arquivo tinha de prorrogar os prazos para a publicação dos trabalhos, que os trabalhos fossem publicados de forma digital. Então, não havia explicação de por que a demora, não havia explicação da natureza dos problemas que o arquivo enfrentava, e essa apresentação nessa carta não deixava muito claro o que significava a publicação dos recursos das dissertações em formato digital. Eu, por exemplo, escrevi ao Arquivo Nacional perguntando, a ideia de publicar digitalmente não é uma ideia ruim, mas o que isso implica? Como será o acesso do público? Isso implica liberar o arquivo de publicar as obras impressas? E no momento em que essa comunicação chegou nesse nível, nós 3 entramos em contato, nós já nos conhecíamos, nós nos conhecemos da vida, e nós 3 entramos em contato e falamos, a gente precisa agir coletivamente daqui para frente, para que ninguém saia prejudicado, para que não haja uma decisão que, digamos, que ofenda alguém, na ideia de que nós somos 3 vencedores do mesmo processo. E a partir daí nós começamos a estabelecer comunicações com o arquivo, que eram comunicações coletivas. Curiosamente, na semana passada, o Arquivo Nacional divulgou uma nota em resposta à matéria que foi publicada na revista Veja, dizendo que a publicação das obras não aconteceu porque eles ofereceram uma publicação digital e nós recusamos. E isso absolutamente não é verídico, porque na carta que nós enviamos coletivamente ao Arquivo Nacional, no dia 15 de junho de 2020, nós escrevemos um parágrafo explicitamente que a nossa recusa à oferta de publicação em formato digital, e aí eu vou ler aqui textualmente, no presente momento, está vinculada à publicação impressa. Nós gostaríamos de analisar essa possibilidade desde que o Arquivo Nacional publicasse os trabalhos de forma impressa. Enfim, nessa publicação que nessa carta coletiva, nessa primeira carta coletiva que nós enviamos no dia 15, nós pedíamos que o arquivo, nós manifestávamos o nosso apreço pelo arquivo, nós manifestávamos o nosso apreço pelo prêmio, que é muito importante para todos nós, e pedíamos que o arquivo explicasse para a gente por que estava acontecendo a demora, o que nós poderíamos fazer para auxiliar e qual era o cronograma, o que o arquivo tinha em mente, de quanto tempo o arquivo precisava, o que estava sendo feito, quais eram os processos. O arquivo respondeu a essa nossa carta sem responder às nossas contestações. Não houve resposta para nenhum desses tópicos. E aí nós enviamos uma nova comunicação. E nessa nova comunicação, nós pedíamos ao arquivo, nós reiterávamos ao arquivo o nosso interesse na publicação junto ao Arquivo Nacional e pedíamos que explicasse os motivos. E nós estamos falando aqui de intervalos de meses, porque nós enviávamos por exemplo, nós enviamos a correspondência para o arquivo no dia 15 de junho, o arquivo só nos respondeu um mês depois. E não trouxe as respostas que nós queríamos. E aí nós enviamos uma nova correspondência em julho. E nessa nova correspondência nós reiterávamos a necessidade de que fôssemos informados
do que o arquivo estava tomando como medida. Enfim, para resumir, para passar a palavra para os outros, o Arquivo Nacional, a partir de agosto, que foi a última comunicação que nós enviamos, porque ele não havia respondido a de julho, não respondeu a de julho, não respondeu a de agosto e rompeu unilateralmente a comunicação com nós três. Então, a partir daí, nós decidimos levar a questão para a imprensa e para a Associação Nacional de História para defender os interesses dos historiadores e do prêmio. Vou passar então a palavra aqui ao Marco Pestana e pedir a ele para caracterizar um pouco melhor o problema, assim, quando foi o prêmio, qual foi o processo, o que diz o edital, não é? Porque nós sabemos, o tema é delicado, nós sabemos que naturalmente o governo Bolsonaro, em outras oportunidades, em outros espaços do governo federal, tem procurado promover visões negacionistas da ditadura militar, tem procurado censurar, por exemplo, no Enem, a presença de temas ligados à história da ditadura. Então, como Memórias Reveladas do Arquivo Nacional trata exatamente desse período, né, o tema é muito sensível. Né? Nós sabemos também do desmonte que o governo federal tem promovido contra as instituições da cultura e da educação. Né? O incêndio na Cinemateca em São Paulo, o aparelhamento da Fundação Palmares, e, naturalmente, o Arquivo Nacional acaba sendo vítima também desse desmonte, desse aparelhamento. Então, eu queria que o Marco nos desse um pouco mais de detalhes sobre esse caso específico, dessa demora e dessa, não sei se falta de comunicação, mas uma comunicação menos transparente do que nós poderíamos esperar de um órgão público. Bom, então, primeiro, bom dia a todas e todos, né? Reforçar o agradecimento do Pedro ao Valdei e à Ampu por, enfim, disponibilizar esse espaço para a gente conversar sobre esse processo, que, enfim, a gente preferia, evidentemente, não estar passando, não precisar ter essa conversa, mas, enfim, já que estamos nessa situação, a publicidade acho que é fundamental. O Pedro já, enfim, né, desenhou, acho que, os elementos centrais, né, do processo na relação com o arquivo, né? Acho que vale talvez marcar algumas datas, né, fundamentais, né? Primeiro é que é setembro de 2018 é a publicação do resultado em Diário Oficial, né, em que foram publicizados, né, divulgados os vencedores do prêmio. E setembro de 2020, né, 2 anos depois, era o período que o edital dispunha para a publicação, né? Então, a gente está hoje um ano e um mês além do tempo que o próprio edital previa para a publicação dos trabalhos, né? Então, acho que já é, digamos, um atraso de pelo menos 50%, relativamente grande, e em termos absolutos também, né? Um ano é um tempo significativo, né? Inclusive, acho que o Pedro falou isso também quando a gente esteve conversando com o Bob, né? Isso tem impacto nas carreiras, né, de cada um de nós, enfim. Enfim, tem consequências também para a própria política de memória que o Memórias Reveladas significa, enfim, para o próprio arquivo desempenhar essa que é uma das suas funções, né? Acho que, enfim, o que tem de significativo em termos de um relato cronológico, para além do que o Pedro aprofundou, né? Ele terminou falando sobre a interrupção do contato do arquivo conosco, né? A última comunicação que nós três recebemos é de junho, né? E após ela nós enviamos 2 novas mensagens. Então acho que isso é importante frisar isso, que acho que caracteriza que a gente esgotou todos os meios que a gente tinha à disposição para resolver isso de maneira, né, enfim, obter as informações, porque o centro da nossa preocupação é obter informações, saber, afinal, por que a publicação dos trabalhos está demorando tanto, o que está sendo feito para contornar essa demora e qual é a previsão. E essas são as nossas 3 perguntas fundamentais desde o início são essas. E a gente não obteve nenhuma resposta para nenhuma das 3. Então, a gente, desde o início, tentou fazer esse trato direto com o arquivo e não foi pela nossa vontade que essa comunicação direta foi interrompida, né? E a gente, até antes de publicizar, a gente teve uma outra iniciativa, né, que a gente tentou, via Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento importantíssimo, né, de controle social da atividade dos órgãos públicos, né, que está disponível para qualquer um, não só para nós, porque fomos vencedores do prêmio. A gente solicitou que o arquivo nos enviasse, via Lei de Acesso à Informação, toda a documentação pertinente à 4ª edição do prêmio, que é a edição que nós fomos contemplados, né? Então, toda a documentação significa, inclusive, a documentação referente ao processo de impressão,
né, dos trabalhos. O arquivo deixou, né, no final do prazo legal que eles tinham para nos oferecer essas informações, eles pediram uma prorrogação, e, salvo engano, no último dia dessa prorrogação, eles nos enviaram a documentação. Mas não enviaram toda a documentação. A documentação que eles enviaram tinha a ver com o processo, digamos, de avaliação do prêmio. Então, tinha lá a composição, né, comunicações entre o júri do prêmio, as notas dos trabalhos, etc. Mas não é isso, a gente não tem absolutamente nenhum interesse, porque a gente não está colocando em questão a lisura do prêmio, ou, pelo contrário, né, ou a capacidade do júri, que foi formado por pesquisadores reconhecidos de numerosas instituições. Então, para a gente, isso não tem o menor interesse. O que a gente queria saber era informação sobre o processo de licitação, sobre o que está sendo entravado, e isso para a gente não foi repassado. Mesmo, eu volto a frisar, a gente tendo feito essa solicitação via lei de acesso à informação. Portanto, o arquivo deixou, nesse caso, né, de cumprir com um dever legalmente estabelecido, né? Enfim, deixou de atender um direito também legalmente estabelecido. E acho que, enfim, aí só esgotada também essa via que a gente foi buscar publicizar de maneira mais ampla essa situação toda, né, relativa à publicação dos trabalhos, e aí foi quando a gente, enfim, pôde conversar com o jornalista Matheus Leitão, que publicou a primeira matéria que teve repercussão. E aí, sobre isso, acho que vale também falar que a nota do arquivo foi publicada, salvo engano, menos de 24 horas depois da publicação da coluna do Matheus, né? Então, assim, acho que também é um dado importante, assim, né? Como é que uma instituição pública, em 4 meses, não responde os e-mails, né, dos pesquisadores, mas em 24 horas responde uma coluna pública, né? Então, não tem uma isonomia no tratamento dos atores sociais aí nesse processo, né? O que a meu juízo, enfim, é lamentável, né? Como uma instituição pública, o arquivo deveria responder, os responsáveis, né, pelo arquivo, nesse momento, deveriam responder com igual presteza, seja os pesquisadores, seja o cidadão que vai buscar outra informação, seja a imprensa, né? E acho que vale também ressaltar que a nota que o arquivo publicou em resposta à coluna do Matheus, ela tem algumas imprecisões, assim, né? A primeira, o Pedro falou um pouco, mas eles, na nota, está dizendo que nós recusamos a publicação em formato digital, o que não é verdade, né? Nós dissemos que aceitávamos essa publicação, inclusive porque a gente entende que é uma ferramenta importante de divulgação do conhecimento, ou seja, que ajuda a cumprir o próprio, digamos, objetivo do prêmio, né, de difundir a memória sobre a ditadura, mas que a gente queria que essa publicação fosse subordinada, né, casada à publicação impressa, que afinal de contas era o que dispunha o edital, né? A publicação em meio virtual não estava contemplada em edital, seria um acréscimo que a gente acha super bem-vindo, mas que não pode ser antes daquilo que está previsto em edital. Então, nós não recusamos essa publicação em formato virtual. E a nota do arquivo fala uma série de coisas, né, para terminar, mas não oferece nenhuma resposta concreta, palpável, àquelas 3 perguntas fundamentais, né? Por que não foi publicado? O que está sendo feito para publicar? E quando será publicado, né? Tem apenas infelizmente, assim, uma afirmação genérica de que há um processo licitatório, mas sem maiores detalhes, né? Então, acho que é nesse pé que estamos hoje, assim, em termos de comunicação, sabendo notícias pelas notas públicas do arquivo e uma nota, enfim, que eu considero particularmente muito infeliz, assim, no seu conteúdo. Eu estou colocando aqui na tela para quem interessar também, né, a nota pública do arquivo, só para dar alguma isonomia também, eu vou ler rapidamente a nota, que durante a nossa transmissão, e para dar também uma oportunidade final ao Lucas, que ainda não falou, responder algum ponto da nota que não tenha sido ainda respondido pelo Pedro e pelo Marco, né? Então, a nota diz o seguinte: considerando a notícia veiculada no site da revista Veja, o Arquivo Nacional vem a público esclarecer que a coordenação de pesquisa e educação e difusão do Arquivo Nacional ofertou aos autores, os 3 aqui presentes, vencedores do Prêmio Memórias Reveladas, a possibilidade de publicação e lançamento dos livros em versão digital como alternativa à edição impressa, com o objetivo de possibilitar a ampla divulgação. Em correspondência datada de 15 de junho de 2021, a proposta foi recusada. É importante ressaltar que a mesma oferta foi feita pelo Arquivo Nacional aos vencedores do Prêmio Maria Odila Fonseca de 2018, que a aceitaram e terão seus trabalhos lançados ainda esse mês, né? Entende também que nem esse prêmio de 2018, apesar de terem aceitado, foi publicado, né? Todos os livros vencedores de ambos os prêmios estão referenciados como próximos lançamentos no site da instituição. Há um processo licitatório em andamento para a contratação de empresa especializada em impressão gráfica dessas
e outras obras institucionais no âmbito do Arquivo Nacional. As bases de dados do Centro de Referência das Lutas Públicas no Brasil, Memórias Reveladas, sempre estiveram e continuam disponíveis para amplo acesso público. O Arquivo Nacional, instituição de Estado fundada em 1838, continua exercendo sua missão institucional de preservar e promover o acesso ao documento que constitui patrimônio documental do país, além de apoiar os cidadãos na busca de seus direitos e o poder público em suas decisões por meio de pleno acesso à informação e do incentivo à produção de conhecimento científico e cultural. Por fim, lamenta-se que não tenha havido contato prévio dos responsáveis pela notícia pública que citou o Arquivo Nacional, em busca desses esclarecimentos como regras de boas práticas jornalísticas e como é prática do bom relacionamento mantido pela instituição com os veículos de imprensa. Né? Mas eu acho que o que o Marcos disse aqui, né, que essa mesma celeridade que o arquivo demonstrou e indicou para responder a um jornalista, ele não aconteceu no relacionamento com os três autores que estão aqui. Então, só ressalto algo que o Pedro já disse, né, que são 3 jovens doutores, né, de trabalhos reconhecidos e que, naturalmente, são muito prejudicados na sua carreira por não terem suas teses de doutorado publicadas até agora, né, e que certamente já poderiam estar publicadas se eles não estivessem esperando aí um prêmio, né, que é um direito deles e que já conta com mais de 1 ano de atraso na publicação. Então, é uma situação que realmente envolve muito prejuízo para os autores. Lucas, a palavra é sua. Bom, começar também reforçando, né, as palavras do Pedro e do Marco de agradecimento, a oportunidade de estar aqui conversando sobre o tema Nampu, né, e dando bom dia, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Acho que Pedro e Marco já responderam, digamos assim, à posição do arquivo de maneira bastante completa, mas a gente entende, eu acho isso importante ressaltar, que a nota, apesar de termos bastante evasivos e até incorretos, né, em determinados pontos, ela representa, mal ou bem, um compromisso público do arquivo de que esses trabalhos serão publicados. A gente entende essa nota dessa forma também, apesar de discordar de alguns dos seus termos. Ou seja, novos atrasos por parte da instituição, do nosso ponto de vista, vão representar não só, enfim, uma continuidade desse não cumprimento de um dever legal, né, que o arquivo tem do ponto de vista do direito administrativo quando lança um edital público e se compromete com determinados termos desse edital, mas também um descumprimento de um compromisso público que o arquivo está assumindo a partir do momento em que, na sua nota, reafirma que nossos trabalhos estão na lista para publicação. Né? Então, acho importante reforçar isso, porque, como o Pedro falou no início da fala dele, né, nosso interesse aqui é único e exclusivamente fazer com que o Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas não seja alvo de um desmonte, de um ataque semelhante àquele que vem acontecendo em relação a outras instituições, a outras políticas públicas de memória e de reparação. Então, é evidente que esses prejuízos profissionais, né, individuais que nos acometem, né, a Pedro, Marco e a mim, são graves e a gente tem interesse nessa publicação por conta deles, mas a gente também tem essa posição de entender que é preciso defender o Memórias Reveladas e o Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas por conta de uma dimensão pública importantíssima, né? A gente, há poucos dias, teve uma matéria grande no Globo sobre os ataques que vêm sendo feitos, por exemplo, à Comissão de Anistia e à Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, né? A gente tem tido matérias recorrentes de jornalistas que acompanham, por exemplo, as posições do Brasil na ONU, em que, né, a diplomacia brasileira vem recorrentemente afirmando que não houve ditadura no Brasil, que não se compromete com compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro em outros momentos, no ponto de vista da proteção dos direitos humanos, do ponto de vista do fomento ao direito à memória, verdade, reparação e justiça. Então, é nesse contexto mais geral que a gente também entende que a publicização, no nosso caso,
ganha importância, né? Porque, como o Marco falou, a gente tem 3 perguntas fundamentais, que são por que demora, o que está sendo feito para que a publicação saia e qual é o cronograma. Se o arquivo tivesse nos respondendo de uma maneira, enfim, suficiente a essas perguntas, e se houvesse sinais claros de que há um interesse por parte do arquivo nessa publicação, né, nos termos do edital, provavelmente a gente não sentiria necessidade de publicizar o tema, porque não passaria pela nossa cabeça a hipótese de que pode estar havendo uma ação deliberada por parte do arquivo, de que esses trabalhos não saiam, ou não saiam nos termos do edital, por conta de representarem temas sensíveis e que não interessam ao governo. Essa hipótese só aparece na nossa cabeça porque ela está colocada num contexto mais amplo de ataque às políticas de memória e de discursos negacionistas por parte do governo, né? É evidente que a gente preferia não acreditar que isso pode estar acontecendo, né? Se a gente tivesse recebido, da parte do arquivo, um esclarecimento falando, por exemplo, que por conta da pandemia os processos licitatórios estão mais devagares, mas o processo número tal, que vocês podem pesquisar no portal Transparência, já foi aberto, e a nossa previsão é que daqui a X meses esses livros vão ser publicados. Apesar dos prejuízos profissionais pessoais que a gente estaria sofrendo, nós seríamos capazes de entender mal ou bem algum atraso, né? Por conta da pandemia, por conta das dificuldades da administração pública. Mas quando esse caso individual nosso, ele pode estar representando mais um tijolo, digamos assim, uma série de outros casos que demonstram claramente, né, uma política negacionista por parte do governo federal, então a gente sente necessidade de publicizar e colocar nesses termos, né? E eu acho que é por isso que nesse momento a gente sentiu a necessidade de falar publicamente sobre o caso, para que, e aí reforçando aquilo que o Pedro falou, né, para que a gente possa, e aí como associação de historiadores, né, proteger o Arquivo Nacional nesse momento, que é uma instituição fundamental para todos nós. Então, proteger o Arquivo Nacional nesse momento significa garantir que essa política pública, e eu já vou encerrar também, que essa política pública, que é o Memórias Reveladas, não seja desmontada. Uma política pública criada em 2009, num cenário em que todos nós sabemos que o Estado brasileiro conseguiu dar conta de maneira muito limitada, né, das políticas de memória, verdade, justiça e reparação, e nesse cenário, né, de uma justiça de transição bastante limitada, inconclusa, inacabada, o tema dos arquivos, mal ou bem, sempre foi um ponto em que o Brasil conseguiu avançar bem, e o Memórias Reveladas é um eixo fundamental dessa experiência positiva de difusão de acervos relacionados à ditadura, né? Então, o Memórias Reveladas hoje segue, como a nota do arquivo reafirma, segue sendo um banco de dados que a gente pode entrar e, das nossas casas, pesquisar milhões de páginas de documentos da ditadura. E isso é muito positivo, mas a gente percebe também que é uma política que vem sendo, de alguma maneira, esvaziada, né? Então, a nova edição do prêmio, que já deveria ter sido publicada, não foi. As redes sociais do Memórias Reveladas, a gente vê que não são atualizadas há muito tempo. Iniciativas públicas que o Memórias Reveladas costumava fazer com muita frequência não estão mais ocorrendo, né? O próprio esforço de digitalização de novos acervos, de difusão dos acervos já digitalizados, a gente não vê mais ocorrendo, então é um ataque mais generalizado a uma política pública bem sucedida num cenário de dificuldades históricas do Estado brasileiro de lidar com o seu passado ditatorial. Então, defender o Memórias Reveladas e defender o Arquivo Nacional, nesse sentido, para a gente é muito importante. Reafirmar que nossa ação tem esse sentido também é muito importante. Lucas, obrigado pela sua fala, muito precisa, muito importante nesse momento. Afinal de contas, a gente não tem que esperar os museus e os acervos pegarem fogo antes de denunciarmos o desmonte, né? A gente tem que acompanhar essas instituições, temos que protegê-las, temos que apoiar os técnicos que de longa data sustentam essas instituições, esses serviços públicos,
Nós sabemos que todos eles também enfrentam um governo que tem baixíssima legitimidade, um governo cuja agenda é explicitamente a destruição do nosso legado histórico, destruição das instituições do Estado. Então, a Associação Nacional de História vai estar sempre aberta e na vanguarda dessa luta em defesa da história nacional, em defesa dos historiadores e das historiadoras, das instituições de história, das instituições de ensino. Então, por isso que é muito importante esse movimento que nós estamos fazendo agora. Desde já, nós deixamos também nossas redes sociais abertas para a diretoria do Arquivo Nacional, caso queira vir a público, explicar para a comunidade o que está acontecendo, quais são os planos, quais são os compromissos que o arquivo assume ou não com a continuidade dessas políticas públicas, não é? Porque é isso que nós esperamos. Eu aproveito também para pedir a nossa audiência aí para curtir o canal do YouTube da Associação Nacional de História. É muito importante o fortalecimento dessa plataforma, ela que nos permite chegar a um número muito grande de historiadores e historiadoras, de pessoas interessadas na história do Brasil. Então, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apoiar financeiramente a iniciativa. Vocês vejam como iniciativas simples como essa, de reunir com 3 profissionais para que eles possam esclarecer a comunidade, ganha uma outra escala quando a gente tem um canal de comunicação direta com a comunidade, como esse que a gente está construindo aqui no YouTube. Então, o fortalecimento desse canal é muito importante para a nossa comunidade nesse momento. Então, eu queria também aproveitar aqui que nós temos os 3 colegas que receberam o prêmio reunidos, porque eles pudessem também falar um pouco das pesquisas premiadas, né? Do objeto, enfim, para que a gente possa conhecer, enquanto nós esperamos aí que o Arquivo Nacional coloque essas pesquisas em livro, né? Como está previsto no edital do prêmio. Então, eu vou talvez mudar um pouquinho a ordem e começar pelo Marco, que vocês possam rapidamente explicar ao nosso público a pesquisa de vocês, que no final das contas é isso que interessa. Bom, a minha pesquisa ela se debruça sobre um tema que é a política de remoções de favelas no Rio de Janeiro, no período de 1962 a 1973, né? Que, portanto, se inicia ainda em período democrático, mas que não só continua, como se aprofunda, se sofistica, né? Durante a ditadura, em especial a partir de 68, quando a política de remoções de favelas passa a ser federalizada, né? Deixa de ser conduzida no âmbito propriamente do Estado da Guanabara, né, que era então forma administrativa da cidade do Rio de Janeiro, e passa a ser diretamente comandada pela estrutura do governo federal. É um tema que, a rigor, assim, ele já foi estudado, né, a política de remoções já foi estudada, em especial por antropólogos, sociólogos, final dos anos 60, anos 70, né, mas que nesses anos 2000, em especial na segunda década dos anos 2000, passou a ser objeto também de pesquisas de historiadores, né? Vale dizer, por exemplo, a dissertação da Juliana Joaquim, a tese do Mário Brum, então já tem, né, todas defendidas antes da minha defesa de tese, né, que foi em maio de 2018. Então, digamos, é um objeto que começa a ganhar mais espaço, né, nas preocupações e horizontes dos historiadores, né? E as minhas preocupações foram essencialmente 2, né? A primeira, né, tradicionalmente, esse tema da política de remoção de favelas, ele foi enquadrado como um tema atinente às relações entre Estado, né, concebido de maneira restrita, né, ou seja, os órgãos públicos e os moradores das favelas, né. E o que eu busquei fazer foi, digamos, de alguma maneira, aprofundar e ampliar essa problemática, né, por um lado, entendendo o Estado na sua concepção ampliada, e aí, em especial, buscando rastrear, identificar e analisar a presença empresarial no aparelho de Estado, nesse momento, na sua relação com a política de remoções de favelas, né? Portanto, eu localizei empresários, agentes políticos ligados a empresários e entidades mantidas por empresários, né? Em especial dos ramos construtor e imobiliário, que atuaram diretamente na formulação dos pressupostos, né? Dos fundamentos da política de remoções, mas também atuaram na sua execução, ocupando cargos públicos, né? Então, por um lado, aquilo que tradicionalmente se vê como o Estado, né, na sua dimensão restrita, é mais do que isso, né? É o Estado tal qual penetrado, né, recheado de interesses empresariais.
E, por outro lado, aquilo que tradicionalmente se vê de maneira também um pouco restrita como movimento de favelas, eu tentei enquadrar como movimento de favelas como uma parte, né, da classe trabalhadora também, né? Então, ressaltando como a organização do movimento de favelas para resistir às remoções implicou, né, numa estratégia de estabelecer alianças com numerosos outros elementos do cotidiano do conjunto das classes trabalhadoras, seja daqueles que moravam em favelas ou não. E que isso foi respondido também pela ação do Estado, recheado novamente pelos interesses empresariais. Portanto, o Estado atuou de maneira repressiva sobre esses movimentos de favelas, mas atuou também o próprio empresariado via entidades da sociedade civil, nessa concepção do Estado ampliado, atuou de maneira a tentar limitar o escopo do movimento de favelados, digamos, de alguma maneira, domesticar o seu alcance, né, o seu potencial político de questionamento daquela ordem econômica, daquele regime político, né? Então, houve todo um esforço de enquadramento que passa pela ação empresarial, tanto no âmbito do Estado, quanto na sociedade civil. Acho que essa, digamos, foi minhas preocupações fundamentais. Acho que vale falar um pouco das fontes também, né? Inclusive porque o Prêmio Memórias Reveladas tem muito a ver com isso, né? Foi fundamental o recurso ao acervo do Arquivo Nacional. Por um lado, tem um acervo já bastante conhecido lá, desde a pesquisa do René Dreyfus, no final dos anos 70, né? Que é o acervo sobre o IPEs, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, em que, nesse acervo, eu consegui rastrear, né, momentos da organização do empresariado em relação às políticas habitacionais e às remoções de favelas. E também no próprio acervo do arquivo, tal como no acervo do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, eu consultei a documentação referente à, digamos, à ação do aparato repressivo do Estado, né? Tal como ele incidiu sobre os movimentos de favela, né? Então, nesse ponto, o acervo do arquivo foi muito importante, mas também de outras instituições públicas, né? Do Arquivo do Estado, da Biblioteca Nacional, que eu consultei alguns periódicos para ter uma visão mais geral do período, né? Da política de favelas naquele período, e alguns outros órgãos do Estado cuja documentação está dispersa, que eram aqueles órgãos propriamente encarregados das remoções, né? O Banco Nacional de Habitação, a Coab, enfim. Então, uma série de documentos do poder, né? Enfim, oriundas do Estado, produzida pelo Estado, que foram fundamentais na dissertação, e vale dizer que aquela documentação que estava organizada nas instituições, na biblioteca, no Arquivo Público, no Arquivo Nacional, foram muito mais fáceis de consultar do que aquela documentação que está dispersa, como no caso da Coab, do Banco Nacional da Habitação, o que reforça a importância de toda essa política, né, de organização, difusão, disponibilização da documentação, né? Então, acho que, enfim, até nesse aspecto, né, os trabalhos, eles, né, no seu processo de feitura, eles também indicam a própria importância do arquivo e do projeto Memórias Reveladas, né? Vale ressaltar bastante isso. Oi, Marco. Obrigado aí por essa explicação tão sintética e ao mesmo tempo completa da sua pesquisa, e tão importante também trazer essa história das classes trabalhadoras, da população mais pobre, né, que não foi tão contemplada assim nessa história da ditadura que nós temos desenvolvendo já há algum tempo. Então, uma pesquisa, como todas as outras aqui reunidas, muito relevante. Passar a palavra ao Lucas também, para que possa falar rapidamente da sua pesquisa. Pois é, o meu trabalho foi fruto da minha dissertação de mestrado, que eu defendi no Programa de História Social da Cultura, na PUC-Rio, com a professora Larissa Corrêa, e basicamente eu investigo a repressão, né, do regime ditatorial contra as associações culturais negras durante a década de 70, mais especificamente contra os bailes de música soul que aconteciam nesse período no território do Rio de Janeiro, né, o foco da pesquisa, mas que, como um movimento cultural, se espalhou por outros estados do Brasil. Basicamente, a ideia é tentar pensar um pouco como a ditadura militar iniciada em 64 também reforçou esse aspecto que historicamente marca o nosso sistema de justiça e a atuação das nossas polícias, né, e das forças repressivas de modo geral, que é o racismo institucional, né? Então, a partir da documentação, e aí o que o Marco falou é fundamental, né, que a gente hoje, por conta, inclusive, não só
do recolhimento desses acervos, mas da política de difusão, né, a digitalização, a possibilidade de pesquisar online. Então, a partir dessa documentação, fundamentalmente do SNI, né, do Serviço Nacional de Informações, que está custodiada no Arquivo Nacional, e também do DOPS da Guanabara, que está custodiada no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, que, como órgão arquivístico, faz parte do Centro de Referência de Memórias Reveladas, né, porque o Memórias Reveladas é esse centro de referência que reúne dezenas de instituições arquivísticas do país. Então, a partir dessas duas documentações, tentei perceber como a estrutura repressiva da ditadura, de certa maneira, aliava dois pilares ideológicos muito, muito fortes. Né? De um lado, mais conhecido nas nossas pesquisas, a doutrina de segurança nacional, mas de outro, como essa doutrina de segurança nacional oferecia uma leitura específica também de um outro pilar ideológico do regime, que era o mito da democracia racial. Né? Então, por meio de uma percepção muito específica que unia esses dois referenciais doutrinários, digamos assim, a estrutura repressiva do Estado produziu uma leitura sobre os bailes que dizia basicamente que, bom, esse é um país em que não existe racismo, né, porque é isso que diz o mito da democracia racial. Como nesse país não existe racismo, se há mobilização política ou cultural de negros valorizando a beleza negra, a consciência racial ou denunciando o racismo, então isso é um problema importado, né? Se isso é um problema importado, isso é um problema importado provavelmente pelas mãos do movimento comunista internacional, então esses bailes representam nada mais do que um braço da tentativa do movimento subversivo de desestabilizar o regime da Revolução de 64 e instalar o comunismo no Brasil. Né? Em linhas gerais, a leitura que os órgãos repressivos faziam dessas manifestações culturais, que ao longo da década de 70 se tornaram o principal espaço de lazer de uma juventude negra, moradora de favelas e de subúrbios no Rio de Janeiro, era essa leitura que novamente, né, reforçava uma perspectiva extremamente limitada, conspiratória, autoritária, anticomunista e racista das forças historicamente presentes nas forças de segurança. E acho importante reforçar, por exemplo, do ponto de vista cronológico, né, um dos últimos documentos que eu analiso na dissertação é um relatório de 88 do Centro de Informações do Exército sobre a marcha que o movimento negro estava organizando naquele ano para denunciar a farsa da abolição, né? Uma marcha que sairia da Candelária e iria até a Estátua do Zumbi, aqui no Rio de Janeiro, ou seja, desceria a Avenida Presidente Vargas, e no meio dessa marcha passaria na frente do prédio do Comando Militar do Leste. Né? Enfim, para quem conhece o Rio de Janeiro sabe dessa disposição arquitetônica aí da Avenida Presidente Vargas. E quando o movimento negro, essa marcha, para na frente do Comando Militar do Leste, ela é interrompida por uma barreira policial que impede a continuidade dessa manifestação pacífica que o movimento negro vinha produzindo em 88, né, num ano de abertura, de otimismo, essa interrupção extremamente autoritária e antidemocrática de uma mobilização popular. E esse relatório, na verdade, ele antecede a marcha e ele dá um pouco a sustentação teórica para a ação policial que vai ocorrer no dia da marcha, que vai acontecer em novembro de 88. E, basicamente, os termos são exatamente esses, né, de que o Brasil é um país em que as relações raciais se desenvolveram sem traumas e que agora tinham esses militantes do movimento negro querendo criar um pretenso racismo no Brasil, um pretenso problema racial no Brasil. E eu chamo a atenção para esse vocabulário, não porque ele tem alguma coisa de inovador em relação ao que vem antes, mas pelo contrário, né, pelo fato de que esse vocabulário que o Exército está mobilizando em 88, ele seguiu sendo mobilizado pelo Exército e dentro das forças de segurança ao longo do regime democrático, né, ao ponto da gente chegar em 2020, 2021, e ter, por exemplo, uma figura como o General Mourão falando que não existe racismo no Brasil em termos exatamente idênticos àqueles que estão presentes nessa documentação. Né? Então, acho que ressaltar, né, essa dimensão
das continuidades desse problema que a gente está assistindo agora com bastante ênfase nesse cenário, enfim, desolador que o governo federal nos oferece. E aí, só para encerrar e passar a bola para o Pedro também, reforçar a importância, né, somando um pouco ao que o Marco falou, que são pesquisas, tanto a do Marco, do Pedro e a minha, são pesquisas filhas, digamos assim, de um certo contexto, né? Filhas do contexto da atuação da Comissão Nacional da Verdade, filhas, de certa forma, da Lei de Acesso à Informação, a Lei 2.527, que, ao lado da Lei 2.528, que criou a Comissão Nacional da Verdade, mudou radicalmente o cenário de acesso a documentos da ditadura no Brasil, né? Então, são reflexões coletivas que ampliam a agenda historiográfica sobre a ditadura a partir de abordagens diferenciadas, que propõem novos temas ou novos olhares para velhos temas, né? E eu acho que é especialmente importante ressaltar isso, né? De que essas pesquisas que, de alguma maneira, tentavam dar continuidade a uma agenda de discussão pública sobre o passado ditatorial, que foi muito forte entre os anos de 2012 e 2014, agora se vê no centro do ataque do governo federal a essa mesma agenda, né? Então, também, essa é uma coincidência triste de ser destacada. Muito interessante, Lucas, e mais que isso, acho que mostra como dispositivos ideológicos que a ditadura reciclou, reforçou, mobilizou, como o mito da democracia racial, eles continuaram vigindo apesar do fim da ditadura, né? E agora, quando o governo Bolsonaro se rearticula, a direita se rearticula, se atualiza, novamente essas estruturas, né? Que nós, naturalmente, não conseguimos desmontar de todo, né? São estruturas de longa duração na sociedade brasileira, continuam sendo fundamentais para que a direita se enraize, né? Entre diversas camadas da população que ainda reconhecem expressões como no Brasil não há racismo, o racismo no Brasil é ameno, não vejo cor, como insistentemente diz o Bolsonaro, né? Então tem um clima da ditadura que permaneceu mais ou menos subterrâneo, dependendo do lugar onde você estava, que ficou muito visível aí com a ascensão do governo Bolsonaro. Lembra aquele episódio lamentável da Regina Duarte cantando o refrão para frente Brasil, naquela entrevista da CNN, não é? Clamando para que todos nós esquecêssemos os mortos da ditadura, evidenciando claramente que a ditadura não passou, né? Diversas estruturas do Estado ditatorial continuam enraizadas na sociedade brasileira. Por fim, passar a palavra também ao colega Pedro Ivo Teixeirense para nos falar um pouco da sua pesquisa. Bem, obrigado. Eu vou começar por esse final que o Lucas tocou nesse assunto, e eu fiquei pensando aqui que parte da minha pesquisa, na verdade, se transforma a partir desse contato que eu tenho dentro do Arquivo Nacional em 2014, quando, no primeiro ano do doutorado, eu trabalhava como analista de pesquisa da Comissão Nacional da Verdade, dentro do Arquivo Nacional, e justamente tendo uma relação muito direta com o Centro de Pesquisa de Memórias Reveladas e tendo acesso a essa documentação, né? Bem, como todo mundo sabe, uma tese de doutorado, você geralmente passa por um caminho bastante tumultuado, não é nada retilíneo, e a minha não foi diferente, né? O Prêmio de Pesquisa de Memórias Reveladas nasceu da minha tese de doutorado defendida no PPGIS, no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma universidade pública, e durante esse período, em 2013, 2017, em que eu escrevi a tese, eu fui orientado pelo professor Carlos Fico. Bem, a minha tese de doutorado nasceu exatamente do questionamento de como o Estado brasileiro começa a organizar as narrativas de inculpação daquelas pessoas que seriam vitimadas pela ditadura. Então, eu trabalhei com 2 arquivos documentais distintos. De um lado, a documentação que os órgãos de repressão e de investigação da ditadura militar produziram sobre uma série de brasileiros e brasileiras, com o intuito de inculpar essas pessoas e justificar as medidas punitivas que recaíam sobre elas. De outro lado, eu trabalhei com o arquivo da Comissão de Anistia, quando essas mesmas pessoas, 30 anos, 35 anos depois da perseguição, tiveram o direito de apresentar
o que eu, na minha tese, chamo de contra-dossiê, que é a narrativa dela para explicar por que ela foi vítima da ditadura. Então, a minha tese trabalha com esses dois arquivos documentais que, embora construídos em períodos históricos bastante distintos, têm uma relação evidentemente muito clara. E ela nasceu exatamente de pesquisa arquivística no Arquivo Nacional, da descoberta de um ofício que foi encaminhado logo no início da ditadura, quando o ofício é encaminhado para o Conselho de Segurança Nacional, logo depois da punição do AI-1, quando 100 pessoas foram punidas, perderam seus direitos políticos, e esse ofício é encaminhado para o Conselho de Segurança Nacional, perguntando para o Conselho, pedindo ao Conselho, os arquivos que o Conselho tinha sobre aquelas 100 pessoas que tinham sido punidas. E o Conselho de Segurança Nacional recebe essa documentação, envia para o Ministério da Guerra, que na época era chefiado pelo Costa e Silva, que vai virar ditador logo depois do Castelo, e a resposta do Ministério da Guerra nós não temos informação nenhuma sobre essas pessoas. E o Conselho replica, mas então por que vocês puniram essas pessoas? E a partir daí o Conselho de Segurança Nacional começa a tomar uma série de medidas para a montagem desses arquivos de inculpação. E o que eu tentei fazer na minha tese foi exatamente acompanhar a documentação que vai mostrando como que aos poucos a ditadura militar, a partir de 64, começa a montar uma máquina de produção de versões para caracterizar os inimigos da ditadura brasileira. E como que, com a passagem do tempo, ao longo das 2 décadas de ditadura, o perfil desse indivíduo, caracterizado como inimigo da nação, vai sofrer alterações ao sabor das circunstâncias e das necessidades daqueles que estão ocupando o poder num determinado momento. Então, o que eu fiz na minha tese foi, eu dividi a análise da documentação em 3 grupos, na verdade, a princípio eram 4, mas eu retirei um, e eu trabalhei com 3 conjuntos de subversivos considerados pela ditadura. Então, o meu primeiro grupo são os subversivos políticos. Eu trabalhei com os arquivos que foram elaborados sobre Leonel Brizola, sobre Celso Furtado, Almino Alfonso, Francisco Julião. O meu segundo grupo de subversivos são os subversivos que eu chamo de subversivos armados, homens e mulheres que participaram de alguma forma da luta armada, seja na primeira manifestação de luta armada lá em 1964, seja já depois, na década de 60, no final da década de 60, quando você tem uma reconfiguração da luta armada. E por último, esse conjunto de subversivos que são chamados subversivos morais, artistas intelectuais, homossexuais, escritores, enfim, uma enormidade de pessoas que foram, nessa lógica repressiva da ditadura, considerados subversores da ordem, digamos, natural e moral da sociedade brasileira. E, especificamente, eu trabalhei com processos administrativos de funcionários do Itamaraty, que foram perseguidos dentro do Itamaraty e tiveram suas carreiras encerradas, alguns deles acusados, aspas, de homossexualismo, que era o termo que a ditadura utilizava, e foram afastados das suas funções. E a ditadura chegou a, inclusive, prever no processo administrativo para investigação a criação de uma comissão com um proctologista para assegurar que aqueles acusados de homossexualismo eram de fato homossexuais. E eu trabalho com a documentação dessas figuras que são perseguidas pela ditadura. Mas no meu caso, essas pessoas têm que estar nos 2 polos do processo. Elas têm que ter sido perseguidas na ditadura lá e têm que ter feito um processo na comissão de anistia. Então eu fiz essa ponte entre esses 2 conjuntos de narração que procuram atribuir valor a um discurso que se pretende, digamos, que tem uma pretensão de verdade. Esse processo, a tese tem, então, um certo enquadramento no campo dos estudos teóricos também sobre a historiografia, porque ela toca muito na questão da historiografia brasileira. Bem, é isso. Bom, Pedro, obrigado. Aí, acho que, enfim, eu já conheci um pouco a sua pesquisa, tive a oportunidade de ouvi-la em outras ocasiões e sabia
da relevância e da importância contemporânea dela, né? Novamente, o que surpreende ainda é como esses temas, né, eles vão continuando, eles vão se atualizando, vão se reciclando, né? Eu acho que o ataque do bolsonarismo contra a homossexualidade só refluiu um pouco depois que o Supremo Tribunal definiu a homofobia como algo análogo ao racismo, né? Então, o que mostra, claro, que não resolveu a situação, né? Nós continuamos sendo um dos países que mais mata homossexuais no mundo, mas impediu um pouco o avanço na politização da homofobia que estava sendo absolutamente explorada pelas forças do bolsonarismo. Enfim, só mostra, né, esse conjunto de relatos que vocês fizeram aqui, a urgência de que esse material seja publicado, seja amplamente divulgado, porque além de um direito de vocês três, né, ao terem concorrido aquele edital público, é também uma urgência da sociedade brasileira ter acesso amplo a pesquisas sobre esse período dos mais sombrios da história brasileira e da história humana. Então, a gente precisa continuamente denunciar a experiência da ditadura e entender o alcance do estrago que ela fez sobre a sociedade brasileira. A banalização da violência, a rotinização da violência, a falta de respeito ao outro, a consolidação das hierarquias como formas de organização social e muitos outros fenômenos que foram aprofundados pelos tristes 3 décadas de experiência autoritária que continua sendo um passado presente na nossa sociedade. Por isso aqui, só para encerrar, a nossa solidariedade aos funcionários técnicos e profissionais do Arquivo Nacional. Nós sabemos que não tem sido fácil para nenhum servidor público vivenciar o governo Bolsonaro e a forma como ele trata o serviço público. Então, esse programa é, antes de tudo, um gesto de solidariedade com esses técnicos e um gesto de apoio ao Arquivo Nacional. Nós temos certeza que nós vamos superar essa crise e teremos em breve esses trabalhos publicados e colocamos, como eu disse, mais uma vez, as redes da Associação Nacional de História e a associação a serviço dessa luta. Então, a todos, todas e todos que nos assistiram até agora, um grande abraço, acompanhe a programação da AMPU nas redes sociais, né? A qualquer momento podemos sair com outro programa, que não faltam pautas, né, nesse Brasil da nova direita, né? E continuamos, então, na luta e até a próxima.